O caro Thiago Jordão, o Santos empatou ontem na estreia de Juan Pablo Vojvoda. Que jogo duro, hein, Jordão? Duro de ver. Eita, joguinho ruim, viu, Marcão? Um 0-0 dos mais chatos possíveis nesse Campeonato Brasileiro, que foi, aliás, o primeiro jogo sem gols do Peixe nessa competição e foi muito fraco, muito ruim, apesar que dá para dar um desconto ainda no Juan Pablo Vojvoda, né? A gente não pode já colocar uma carga muito grande em cima do treinador argentino, porque foi apenas o primeiro jogo dele, e a gente ainda pôde observar um Santos com vícios anteriores, deixados ainda por treinadores como Carille, Kleber Xavier e a manutenção do trabalho também com o Matheus Bach. O Santos Futebol Clube muitas vezes pegava a bola com seus volantes e era só toque para trás. Os laterais pouco avançavam logo no começo da partida. O único que chegava um pouquinho mais na linha de fundo era o Escobar, só que com uma qualidade muito abaixo, muitos cruzamentos errados. O Santos ficou diversas vezes impedido, não à toa o gol marcado nos acréscimos também estava em posição ilegal, então terá muito trabalho o Juan Pablo Vojvoda, Marcão. Eu vejo que esse time ainda ontem mostrou alguns lapsos de ser do Kleber Xavier. O time ainda não conseguiu dar aquela virada de chave. Claro que ainda é muito cedo para dizer isso, mas o Juan Pablo Vojvoda vai ter um baita de um trabalho para mudar as coisas no clube da Vila Belmiro. É verdade, eu disse Bahia, entendam Fluminense. O Santos empatou ontem com o Fluminense de Renato Portaluppi. Aliás, o Renato, Jordão, que foi xingado pela torcida do Fluminense após a partida. A torcida do Fluminense estava do nosso lado direito, que xingou, né, o Renato Gaúcho após a partida. Ou seja, o clima pro Renato Gaúcho no Fluminense não é nada bom. E o Renato que estava com medo de ganhar o jogo ontem, hein? Mamãe, hein? Que coisa, hein? Olha. Thiago Jordão, eu quero entrar na análise do jogo. Ontem eu dei uma zapiada, Jordão. Eu confesso que às vezes eu não tenho coragem de clicar em alguns vídeos, mas eu dei uma zapiada e só pelo título eu já imaginava o conteúdo, tá? E vi o seguinte, em alguns títulos: Santos evolui com Juan Pablo Vojvoda. Pontos positivos, Vojvoda anima o torcedor do Santos, tal. Enfim, aquela agenda positiva que a gente costuma ver, né? Sempre naqueles mesmos lugares, a verdade é essa, né? E aí, Jordão, acabei de rever, inclusive antes de começar o programa, os melhores momentos aqui. Olha, meu amigo, primeiro, o Vojvoda está começando o trabalho dele. Isso é importante destacar, né? O Vojvoda é treinador, não é mágico. Agora, dizer que o Santos ontem fez um bom jogo, aí é um certo exagero, Jordão. O primeiro tempo do Santos foi muito ruim. Se o Fluminense tivesse um pouco mais de apetite para vencer o jogo, teria vencido e teria conseguido essa vitória no primeiro tempo. O Santos na segunda etapa melhora um pouquinho, principalmente essa melhora vem do Neymar, né? Porque o Neymar no primeiro tempo não existiu. O Neymar fez um primeiro tempo horroroso e na segunda etapa o Neymar jogando um pouco mais na articulação, porque como falso 9 ele não conseguiu jogar na primeira etapa. No segundo tempo ele vem um pouco mais, recua um pouco mais e na articulação, vindo do meio campo, ele consegue jogar um pouco mais e o Santos melhorou na segunda etapa. Mas muito longe, Jordão, muito longe de incomodar o goleiro Fábio, né? Tirando ali o gol do Tiquinho Soares, que realmente foi milimétrico em impedimento, né? O tronco do Tiquinho que estava à frente, impedimento bem marcado. O Neymar até chiou, falou que tem que mudar a regra. Eu acho que até pode se discutir isso. Para mim, o impedimento tem que ter uma linha mais grossa, a verdade é essa. Esses impedimentos milimétricos me incomodam. Mas na regra atual, o Tiquinho estava impedido. Agora, o Santos levou pouco perigo ao gol do Fábio. Então foi um jogo ofensivamente muito ruim do Santos, mais uma vez, Jordão. E defensivamente o Santos melhorou, mas eu quero destacar um ponto para essa melhora defensiva do Santos. O nosso adversário, que estava com medo de perder. Ou seja, essa melhora defensiva do Santos se deve ao melhor posicionamento, à mudança de peças ou à fragilidade também do nosso adversário no dia de ontem, o Fluminense? Thiago Jordão, achei que o Santos fez um jogo muito ruim, confesso que não percebi evolução alguma, natural
de um time que era muito mal treinado pelo treinador anterior, Kleber Xavier, e que agora tem um novo treinador que não é milagroso. É um treinador e precisa de um pouco mais de tempo para trazer essa evolução. Agora, dizer que o Santos foi bem ontem, para mim é loucura, viu, Jordão? Pra mim também, foi um jogo muito ruim do Santos, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do... Se o Fluminense, você falou bem, Marcão, se o Fluminense tivesse conseguido agredir um pouquinho mais o Santos, o primeiro tempo certamente teria terminado 1-0. Porque por mais que o Fluminense não tenha conseguido concluir a gol propriamente, muitas chegadas do Santi Moreno pela linha de fundo, o belo posicionamento do Germancano, onde a zaga do Santos não prestava atenção, que ele corria e depois pausava um pouquinho e ficava livre. O Luan Pérez não se atentou nisso uma vez sequer no jogo. Então, ontem o Santos, no primeiro tempo, pelo menos, brincou mais com a sorte e com a falta de competência do seu adversário. No segundo tempo, teve até uma melhora. Eu acho que, no quesito de evolução, eu ainda não consigo encaixar como evolução, Marcão, porque pra mim o Santos, defensivamente falando, fez o básico, que é os jogadores estarem bem postados e estarem afim da partida. Eu acho que o Escobar fez um grande jogo defensivamente falando, o Luan Pérez não comprometeu, o Zé Ivaldo eu destaco ele e deixo um pouquinho abaixo o Mike. Senti o Mike ontem em uma rotação muito diferente, não à toa, ele até foi substituído por algum incômodo que ainda não foi divulgado por parte do Santos, o que de fato ele sentiu. Então, pra mim, o Santos não evoluiu, foi quase mais do mesmo ainda com o Kleber Xavier, só que eu não fico desesperado. Eu vi muita gente falando assim, tá vendo, o Vojvoda já chegou e pouco produziu no Santos. Mas foi só o primeiro jogo. Eu tenho toda a paciência do mundo com o Juan Pablo Vojvoda, eu confio no trabalho dele, só que eu ainda trago um ponto. Melhorou um pouquinho na defesa? Melhorou. Agora o ataque do Santos, se estivesse jogando até agora, ainda estaria 0-0. Porque o Santos Futebol Clube não consegue criar, não chuta de fora da área, é um time em que seus volantes não chegam como elemento de surpresa, e aí até me surpreende, em dado momento do jogo, quando entram Otávio e Thiago Santos, o Juan Pablo Vojvoda não colocar em campo o Gabriel Montempo, que é justamente um jogador do meio que ataca o espaço, mas são as decisões do treinador, respeito elas, porém o Santos não machuca ninguém, 3 jogos sem balançar as redes. Exato, Thiago Jordão. E assim, tem muita gente perguntando, né, se já deu pra perceber o trabalho do Vojvoda. É muito cedo, gente, é muito cedo. Esse primeiro jogo, muitas vezes, né, o elenco, ele traz um resultado muito mais pela questão motivacional, ou seja, você muda o treinador, os jogadores querem mostrar tal. Não dá pra medir o trabalho do Juan Pablo Vojvoda em uma semana. Eu, sinceramente, vi pouquíssima evolução. O primeiro tempo foi pífio. Muito ruim o primeiro tempo, mas eu coloco muito mais na conta dos jogadores do que do treinador. Sobre o Juan Pablo Vojvoda, algumas mudanças que ele fez no segundo tempo, na minha opinião, foram precipitadas, algumas equivocadas, né? Ele coloca, por exemplo, 2 centroavantes, o David Washington e o Tiquinho Soares. O David muito mal de novo, né? É um ou outro, né? É difícil escolher quem tá pior ou quem tá melhor nesse caso. O Tiquinho faz o gol ali impedido, o David até participa de uma triangulação com o Roleiser e com o Neymar, mas é muito pouco, Então eu entendo o que o Thiago Jordão disse, poderia ter colocado sim o Gabriel Montempo para melhorar essa qualidade na transição defesa-ataque, poderia ter colocado o Gabriel Montempo, acho que ontem era um bom jogo para ele tentar o Robinho Júnior, para quebrar linhas, para o Robinho tentar ali rabiscar, quem sabe conseguir um pênalti a favor do Santos. E eu entendo que o Neymar poderia ter deixado o gramado antes, por exemplo, do Roleiser. O Roleiser foi melhor do que o Neymar na partida e eu quero ver se mais à frente o treinador Juan Pablo Vojvoda vai ter coragem ou pulso firme para tirar o Neymar. Ou se vai ser mais um treinador que vai realmente passar a mão em tudo que o Neymar faz no Santos Futebol Clube. Então eu tenho essa dúvida ainda sobre o Juan Pablo Vojvoda. Agora, é muito cedo para que a gente possa criticar ou até mesmo fazer grandes elogios ao trabalho do Juan Pablo Vojvoda. Que ele é melhor que o Kleber Xavier, não resta dúvida. Hoje o Santos tem um treinador no banco de reservas. O Santos tem um treinador. Jordão, daqui a pouquinho vamos colocar uma fala do Juan Pablo Vojvoda. Esta fala me preocupou. Mas antes de colocar a fala do Juan Pablo Vojvoda, eu quero saber os números do jogo, as estatísticas de Santos 0, Fluminense 0, para 12.500 torcedores, para uma renda de aproximadamente R$ 740 mil, Jordão.
Vamos lá, Marcão, conhecer os números do jogo do empate entre Santos e Fluminense por 0-0. Jogo em que teve um equilíbrio interessante de certo ponto, visto que foi 50% de posse de bola para ambos os times. O Santos que finalizou 9 vezes na partida contra 5 do Fluminense, e o Santos acertou a meta defendida pelo goleiro Fábio em 2 ocasiões, enquanto o Fluminense não acertou chutes a gol. Nenhuma das equipes criou chances perigosas. O alvinegro praiano teve 6 escanteios no jogo contra apenas 1 do tricolor das Laranjeiras. O Santos teve 7 impedimentos na partida contra 1 do tricolor, e passes completados tivemos quase uma igualdade. Foram 354 do Santos contra 355 do Fluminense. Acho que mostra um pouco do que foi o jogo, né, Jordão? O Santos teve um pouco mais de apetite ofensivo, mas um jogo muito estudado, 50-50 de posse de bola. O Santos com muitos escanteios. E outro ponto importante, Jordão, como o Santos é pouco eficiente na bola aérea, né, Jordão? Escanteio para o Santos, não acontece nada. E aí é um outro ponto. Quem é o batedor de escanteios do Santos, Jordão? Neymar Júnior. Neymar. Exato. Será que não é um ponto que tem que ser trabalhado? Será que o Neymar é o melhor batedor de escanteios que temos? Esse é um ponto. Porque o Zé Ivaldo é muito bom na bola aérea. O Luan Pérez nem tanto, né? Mas o Zé Ivaldo é um bom cabeceador. E os números do Santos em escanteios no Campeonato Brasileiro são pífios, Jordão. A gente tem que começar a provocar, e não é... Muitas vezes, gente, não é coincidência, né? É aquilo que eu falo. Se eu tenho um vendedor que não está vendendo, eu preciso escutar a ligação dele ou saber qual que é qual que é a forma como ele conduz a negociação, para saber se ele tem um problema no fechamento, se ele é pouco incisivo, se ele está utilizando algum termo equivocado no momento da venda, se ele é um cara que explica muito e não chega ali no fechamento. Enfim, eu preciso entender por que esse vendedor não sabe vender ou por que não faz boas vendas. E a mesma coisa, Jordão, eu preciso entender por que o Santos não funciona. O Santos sempre tem muitos escanteios ao seu favor e não acontece nada, Jordão. Esse é um ponto. Pode estar também no problema do cobrador de escanteio. Porque falar do Neymar às vezes é proibido, mas a gente tem que falar. Às vezes não é o problema só do cara que cabeceia. Às vezes é o problema do cara que cruza essa bola. Seria o caso de mudar o batedor? É um ponto que o Vojvoda precisa trabalhar. A bola parada que decide jogo, no Santos não acontece nada, Jordão. Isso é uma verdade. E olha, eu acho que o batedor de escanteios do Santos, quando tá em campo, pra mim tem que ser o Barreal, Marcão. Porque eu vejo os cruzamentos do Barreal em cobranças de falta serem melhores do que, por exemplo, do Neymar ou até mesmo do Benjamin Roleiser. Então, por que não fazer o teste do Barreal cobrar os escanteios também? Já que a bola está parada, né? Um lance em que você não tem ali uma disputa de jogo propriamente. Quem cobrou a falta que o Tiquinho Soares cabeceou? Barreal. Perfeito, é isso que eu tô querendo chegar. É justo, se fosse o Neymar, será que o Neymar colocaria aquela bola daquele jeito? Eu não tô falando que o Neymar bate mal na bola, eu tô falando um fato, gente. Quem cobra a falta do gol do Tiquinho é Álvaro Barreal, Jordão. Perfeito. E eu acho que também teve uma falta no primeiro tempo, Marcão, que me incomodou o Neymar ter batido, que foi aquela que estava bem próxima do bico da entrada da grande área, em que o Fábio estava posicionado para a esquerda. Aquela falta é para canhoto bater, porque ele bate do outro lado, o goleiro não consegue alcançar a bola. Só que o Neymar tentou bater por fora da barreira e isolou a jogada. Então eu acho que essa sede de ser o protagonista do Neymar, que falta muitas vezes no Santos, ele tem de sobra, algumas vezes acaba prejudicando. E a gente teve muito escanteio no jogo contra o Cruzeiro, a gente teve vários... Contra o Cruzeiro não, contra o Bahia, o Santos teve alguns escanteios, não deram em nada. O Santos teve escanteio no jogo de ontem, não deu em nada. Eu arrisco a dizer que o único gol de escanteio do Santos nessa temporada foi naquele no Campeonato Brasileiro, foi naquele 2-0 contra o Galo, em que tem um cruzamento para dentro da área, a bola sobra e o Zé Ivaldo faz o gol. Eu me arrisco a dizer que é somente este gol de escanteio no Campeonato Brasileiro, porque de resto é uma bola que muitas vezes não pega altura, ou não tem direção, ou não acertam os jogadores do Santos, porque não é possível. A gente tem na área pelo menos 6 jogadores do Santos, nenhuma vez a bola chega neles. Pra mim não é coincidência, Marcão. Eu mudaria o batedor de escanteios. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Ó, muita gente chegando, deixando o like, compartilhando, se inscrevendo na varanda mais famosa do Brasil. Vamos ouvir o que disse Juan Pablo Vojvoda, falando especificamente sobre Neymar Júnior. Aliás, o Neymar Júnior hoje é mais uma vez
pauta da imprensa, né? O Neymar Júnior hoje é pauta da imprensa mais uma vez. Vi muita gente ali falando sobre o merecimento ou não do Neymar na seleção brasileira. O Neymar disse que o Ancelotti não o convocou por conta de problemas técnicos e não físicos. E o Neymar também mostrou ali um machucado no joelho. Foi o Thiago Santos, né, Jordão? Isso aí, Marcão. Thiago Santos. Numa chegada do Thiago Santos, o Neymar ficou bravo com o Thiago Santos, mas na minha opinião, claro, foi uma chegada forte, mas uma chegada de jogo. Não vi maldade do Thiago Santos do Fluminense, não vi. E o Neymar precisa entender que ele vai realmente, futebol é contato, viu, Neymar? O ponto é isso, cara, não dá pra gente... É claro que você é diferente, é um jogador de uma qualidade técnica superior aos demais, mas você vai ser alvo. Você vai ser alvo dessa marcação dura. Faz parte. O futebol sempre foi assim, viu, Neymar? Sempre, não é de hoje não, viu? Sempre foi assim. E aqueles jogadores que têm mais qualidade é os que sofrem mais, porque eles tentam mais e automaticamente apanham mais. Não é só com você não, viu, Neymar? É com todo jogador de qualidade, viu? Bom, vamos ouvir o que disse Juan Pablo Vojvoda sobre Neymar Júnior após a partida de ontem. Sim. Vitor Hugo da Rádio Craque Neto. O Ancelotti, na coletiva de apresentação dele, disse que o principal quesito para um jogador ser convocado é a questão física. O jogador precisa estar 100% fisicamente. Hoje você é comandante do Santos e tem na sua mão talvez o maior talento ainda do futebol brasileiro, que é o Neymar. Como você vai procurar deixar esse Neymar 100% fisicamente, a fim, obviamente, de ajudar o Santos dentro do brasileiro, ser protagonista e também voltar a vestir a camisa da seleção brasileira? Obrigado. Bueno, es un desafío para Vojvoda, ¿sí? Todos queremos ao melhor Neymar, principalmente o treinador de Santos quiere ao melhor Neymar. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, falando muito con ele, treinando, ¿sí? Treinando un jugador que precisa y gusta de treinar, eu sei que gusta de treinar, mas también, sabemos que esos talentos tienen que nivelar muchas veces sus cargas dentro de treinamento. Soy un treinador aberto a eso. Si no treina, no joga. No, o principal é o jogo. Então, o principal é que o jogador chega bem ao jogo. E depois que responda no jogo. ¿Sí? Então, o treinamento sirve para dar ferramentas a los jogadores para que eles possam responder durante los 90 minutos mais importantes da semana. Tá aí o Juan Pablo Vojvoda, Jordão. Essa declaração me preocupou demais, Jordão. Essa declaração me preocupou demais, onde ele fala que o que importa para ele é o jogo em si, né? Que o treinamento, ele entende muitas vezes ali preservar um atleta ou outro, mas que o mais importante para ele é o jogo, né? Então, é claro que faz sentido essa declaração do Juan Pablo Vojvoda, mas me preocupa muito, principalmente no ambiente do Santos, Jordão. Isso faria muito sentido dentro de um ambiente que funcione, que já vem funcionando, onde nós temos jogadores disciplinados, onde nós temos ali um clima competitivo, não no Santos, que é justamente o oposto a isso. O que mais o torcedor reclama, o que mais nós reclamamos aqui, é justamente o quê, Jordão? A falta de treino, a falta de trabalho, né? Muitos jogadores ali acabam tendo muitas regalias no Santos Futebol Clube. E esse discurso do Juan Pablo Vojvoda dá a impressão que ele, olha, não vai ser aquele treinador linha dura, não vai ser aquele treinador de muito treino, de muito trabalho. E não, olha, esse cara aqui eu já conheço, pode deixar ele mais tranquilo, porque eu já sei que na hora do jogo ele vai entregar. Então eu fiquei muito preocupado com essa fala do Juan Pablo Vojvoda no jogo de ontem, após a partida de ontem. Não me surpreende, Jordão, a gente já falava sobre isso, quando comparávamos Sampaoli de Vojvoda. Quem acompanhou o Varanda semana passada, nos últimos dias, sabe do que eu disse aqui. O Sampaoli seria um treinador que daria um choque de gestão radical, mudaria radicalmente o dia a dia da Vila Belmiro e provavelmente falaria o oposto do que disse o Vojvoda. E o Vojvoda não. O Vojvoda é um cara mais apaziguador, eu utilizei esse termo. É um cara que vai primeiro mapear para depois agir. E eu acho que as palavras dele mostram justamente isso.
confesso que fiquei, por mais que eu já esperava, Jordão, essa postura do Vojvoda, ouvir dele isso me preocupa muito. Me decepcionou um pouquinho também, porque eu não lembro dele ter essa postura no Fortaleza, porque lá no Fortaleza ele priorizava os treinamentos e afastou jogadores como o Felipe Jonathan, que não estava entregando o melhor dele no Fortaleza. Então, eu acho que, inclusive nessa mesma resposta dele, Marcão, ele coloca um contraponto. Ele diz que os jogadores no treinamento conseguem ter ferramentas para o jogo, mas não é o ideal o atleta de fato ter ferramentas jogo a jogo? Porque de nada adianta você apenas colocar o Neymar com a genialidade dele lá, se ele não trabalhou os atalhos do time adversário. Você tem que conhecer como que o seu oponente marca, qual que é a postura dos volantes, dos zagueiros, dos laterais e entre outros jogadores. De nada adianta você apenas colocar o cara ali somente por ele ter a qualidade técnica, se ele não vai ter um entrosamento tático com o time. E a gente vê isso no Neymar, por exemplo, acontecendo várias vezes. O Neymar ele foi escalado ontem como falso 9 no primeiro tempo, só que quantas vezes ele não foi buscar a bola na zaga e deixando um buraco no meio? Várias. São várias vezes que ele faz isso e que ele acaba sendo um jogador indisciplinado taticamente, no meu ponto de vista. Então, eu espero que o Juan Pablo Vojvoda não leve isso tanto em consideração, que ele tenha dito algo ali mais para não deixar alguém chateado propriamente, porque o Santos tem que ter trabalho e o treino é muito importante para o jogo. Não à toa, a gente cobra aqui todos os dias sobre questões de bola parada, que vem de onde? Dos treinos. A gente cobrava sobre posicionamento dos defensores, isso vem dos treinos. De nada adianta você apenas colocar o jogador lá, se taticamente falando ele não está apto a entrar para o jogo.